Bom, gente, parte 2 agora, né? De repente, domingo de manhã, que coisa mais fúnebre. Sim, gente. Toda hora, todo minuto, as pessoas partem, essa é uma grande verdade, né? Então a gente está tentando esclarecer vários pontos importantíssimos, tá? Então agora nós estamos numa agência. Numa agência da concessionária, essa é da Cortel, que ela cuida do cemitério aqui do Araçá e de mais outros 4 cemitérios. Tá? Então agora nós viemos aqui para ver a sala de exposição, de venda de urnas, de um modo geral, tudo que é possível o munícipe escolher, ou dentro do pacote, daqueles 4 pacotes, ou fora do pacote também, dependendo da necessidade e do que ele gostaria que fosse para o seu ente querido nesse falecimento. Sabe uma dúvida que eu acho que o pessoal também tem? Eu quero um pacote, vamos colocar lá do 879, que eu acho que é um pacote muito completo, mas eu não queria usar aquela urna, que é o caixão, gente. Eu quero usar um pouquinho melhor. Só quebra o valor do caixão ou muda tudo? Muda o pacote inteiro. O pacote ele é amarrado. É um kit mesmo. Aquilo que você leu ali na entrada da administração, aquele é o pacote completo. Você tem que seguir aquele pacote. Porque se você fugir do pacote, aí o preço ele vai extrapolar. Então é um pacote fechado mesmo. Então quando nós conversamos com o munícipe ele tem que decidir do pacote, não gosta daquilo, então ele não vai pagar os 800 e poucos reais, abaixo de R$1.000. Ele vai escolher uma urna melhor, são várias aqui, ele vai pagar um adicional. Aí o adicional é o pacote completo fora aquilo lá. Entendi. Então você não faz um comparativo mais. Não faz, né? Por isso que nós temos 4 pacotes básicos. Siga os 4 pacotes básicos. Se não quiser, você pode escolher entre várias urnas. Esse daqui, por exemplo, que eu vejo que ele é simples. Esse é o simples. Em vista desses daqui. Isso, exatamente. Esse faz parte do pacote? Esse faz parte de um pacote, que é o pacote, você tem o popular e o padrão, ele é mais ou menos nesse estilo, aí você vai pagar o que está na tabela lá, de 1.700 a 2.000 e pouco. O que muda em relação ao social e ao gratuito? O social e gratuito não é invernizado, então ele fica com uma madeira um pouco mais rústica, tá? Mas ele tem o mesmo formato. Ele tem isso aqui que é um visor, tá? Você pode soltar isso daqui, tá ok? Caso o falecido tenha algum tipo de problema. Assim, pode até mostrar aquele ali mesmo, né, Garcia? Que você já. Também. É isso aqui, ó. Isso, aí você tem o visor aqui. Que é um acrílico. Né? Você lacra a urna, mas você fica com o visor, você pode ver o seu ente querido também. É uma decisão médica, se pode lacrar ou não, se deve lacrar ou não, e uma decisão também do familiar. Entendi. Ok? E esse que está chegando agora? Essa aqui é uma urna. Que tipo de urna é essa? Você sabe não? Não. Então só põe aí um pouquinho em cima, por favor, até a gente concluir aqui. Tá? E aí você tem os outros tipos aqui de urnas aqui. Então, são variadas. Tá? Tem uma infinidade. E aí você vê na tabela, existe a tabela padrão, existe uma tabela separada com cada tipo de urna que está exposta em cada agência dos concessionários. Maravilha, maravilha. Então assim, gente, só para vocês entenderem que assim, o que o município fornece está muito dentro da normalidade, tem qualidade, não existe essa questão de estourar o fundo embaixo. Não, porque praticamente o fundo é o mesmo para todos, então não existe isso aqui. O que existe, você tem padrões de urnas dependendo do peso, e aí é escolhido a urna mais larga, mais estreita, dependendo do falecido. Se ele é mais pesado, então ele tem que ter um tipo de urna mais larga, mas o reforço é o mesmo em todas as elas. Isso. O que acontece é que você tem aqui tipo de alça aqui, que pode ser uma alça longa, pode ter alças curtas, então isso aí vai modificando um pouquinho. Pode ter um trabalho melhor na urna, tá? Entalhada, você pode ter urnas lisas, então você pode ter uma infinidade de tipos de fechamento de urna. Maravilha, tá ok? Maravilha. Então, em tese, vamos lá, mais uma vez o estágio. Houve um falecimento, isso. Aí procura o órgão emissor do
da certidão de óbito, da declaração de óbito, declaração, hospital, e aí o terceiro falecimento, declaração de óbito, o emissor, e aí a agência para fazer a contratação do serviço. E aí depois é a agência que vai lá e faz todo desde o recolhimento do corpo no hospital até o sepultamento. Então, todo esse trâmite, recolheu, preparou o corpo, adornou, levou para uma clínica, se precisa fazer algum tratamento, dependendo do taponamento ou embelezamento, dependendo do desejo do munícipe, que também é um custo, e depois disso daí vai para o velório e do velório vai para o sepultamento especial. Tudo já pela concessionária. Ela recolhe o falecido e o falecido vai até o sepultamento. Então a família só faz um acompanhamento. Uma dúvida que acho que todo mundo tem, e isso aconteceu comigo. Eu tive um tio que ele faleceu, ele ficou 2 semanas internados. Às 19 horas da noite, no reconhecimento do corpo dele, estava ok. Aí falaram se eu ia fazer a tanatopraxia. Eu falei que não precisava, tá bom. Levei as roupas, isso no hospital, ali numa travessa da Paz de Barros, Prevent Senior. Quando eu fui para fazer o trâmite final, que já ele estava sendo vestido, primeiro que eu desci a rampa, ele estava quase que no estacionamento, em cima de uma maca. Estava com muito sangue seco aqui, estava com a cor, não era nem roxo aquilo, e enorme. Inchado. E foi coisa de 3 horas depois, 4 horas depois. Aí eu escutei o rapaz falando assim, você não quis fazer, tá aí o resultado. Aí eu tive que fazer, na época, gastaram acho que uns R$4.000 na época, em 2018. Como que pode ter essa alteração assim em horas? Eu acho que o médico que acompanha o caso no hospital, ele deve falar com o parente mais próximo e dizer em que condições que ele faleceu. Porque você pode ter o horário do falecimento, mas o que aconteceu antes? Ele teve medicação? Ele não teve medicação? Então acontece mesmo essa alteração? Isso depende de cada um. Não faz parte também não do faz sistema? Não tem o sistema. O que acontece hoje com relação à tanatopraxia é que existe uma estatística que 12 horas você não tem problema nenhum e passou desse período e aí o corpo entra em decomposição. E aí que você precisa entender do médico se de repente o corpo pode suportar calor. Se tiver calor, você sabe que você vai ter que reduzir o tempo e vai ter que fazer alguma coisa naquele corpo. Se tiver frio, o corpo pode suportar um pouquinho mais de tempo para o sepultamento. Okay? Uma cidade de São Paulo é muito grande e de repente ele faleceu num hospital, que nem você falou, da Prevent Senior, você vai sepultar em outro lugar, você tem um período de deslocamento. E além disso, ele já ficou parado dentro do hospital, após o falecimento, dentro do necrotério. Necrotério, que você disse, está o estacionamento, é ali mesmo, você tem o estacionamento e o necrotério é ao lado. Por quê? Porque o carro que vai buscar o corpo, naquele momento, ele tem que estar próximo do necrotério, para poder retirar automaticamente. Então ele fica um pouquinho afastado da unidade principal do hospital. Então você deixa ele separado. Mas o que eu achei estranho, até voltando nesse tema, porque eu desci a rampa do estacionamento, então é o estacionamento aqui. Ele estava aqui, era quase que uma vaga. Estava assim, numa parte... Do lado de fora? Do lado de fora. Então qualquer um que fosse buscar o seu carro, presenciaria ele ali. Então isso eu achei assim, de um desagrado, um desabor muito grande, né? Uma falta de respeito, inclusive com a família, né? E até mesmo com a pessoa ali que já não tem mais a vida, mas não pode fazer uma coisa dessa. Isso é o funcionamento, é o hospital que deve definir como é que ele deve trabalhar. Nós sabemos que a maioria dos hospitais ele tem a área de necrotério e aí o corpo ele fica aguardando o trâmite de retirada e reconhecimento da família. A família vai fazer tudo, reconheceu, aí vem o carro depois para remover. Então, na parte externa, por isso que talvez tenha tido problema, no seu caso, é dele ficar exposto. E era 18 de dezembro, não, desculpa, 22 de dezembro. Verão. Então, verão. Então, eu lembro que aquela noite estava muito quente mesmo. Isso. Então achei aquilo de Nossa, aí nós tivemos que levar para chamar clínica. Isso, ali do lado do quarto parada. Tá. Né? E ali
Inclusive, nas 7 horas da manhã, o clube já estava totalmente arrumado, ajustado, lá onde foi feito o hospital ele tem as câmeras frias. Mas não foi o caso, não foi o caso. Mas também existem falecimentos em UPA que não tem essas condições e outros lugares não tem essas condições, por isso tem que ser muito rápido. Inclusive, a retirada. Ainda voltando nisso, porque isso é uma sucessão de problemas. Na hora que veio o rapaz retirar do SVO, que é aquele... Em 2018 não era ainda, não tinha concessão. Ele olhou assim para mim e falou assim, você vai ter que me ajudar a tirar ele aí para colocar no carro. Tudo bem, ajudei. Ele falou assim, você quer o quê? Que ele exploda dentro do carro? Você não fez lá o Tanatopraxia. Por que vocês não fizeram? Deveria ter feito. Vai explodir até dentro do carro. Falou desse jeito. Então eu imagino que todos os órgãos, desde a agência, todo mundo que trabalha nessa parte, né, deveria ter uma reciclagem, fazer um trabalho mais humanizado, né? Eu não sei se hoje tem, porque as pessoas acabam perdendo. A gente sabe, faleceu, desencarnou, seja qual for a sua crença, mas ali havia e ainda há um ente querido, né, para ser tratado dessa maneira, como se fosse, entre aspas, um produto e uma peça. Então falta eu imagino que essas 4 concessionárias e todos aqueles que estão ali no final, teria que ter, né, uma sensibilidade um pouco maior, né? Você falou alguns anos atrás. Por que a concessão, atraindo o privado para essa concessão? Para justamente mudar o pensamento de como você tem que tratar a pessoa que faleceu. Tá? Ainda existe um problema, nós estamos há 1 ano e 4 meses só da concessão, tem mais 23,5 para completar. Então, a tendência é que os próprios concessionários eles comecem a modificar com a nossa supervisão da prefeitura todo esse tipo de trabalho que existia lá atrás e não vai existir aqui. Pode existir ainda porque você não consegue quebrar o que aconteceu lá atrás nesse momento, mas com o decorrer do tempo tudo isso aqui vai ser modificado. Então o atendimento será diferente, os hospitais têm que ter câmeras frias, as UPAs têm que ser modernizadas ou não, ou a rapidez na retirada do corpo tem que funcionar. Por isso que os concessionários estão trabalhando, estão investindo na parte logística para ser as coisas muito mais rápidas e não demorar tanto como demora hoje. Você falou do SVO, dependendo do tipo de falecimento, pode ser IML-SVO, pode ter a polícia científica que vai retirar, pode ser o rabecão da empresa contratada hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, tudo isso aí vai melhorar, mas nós precisamos ter um pouquinho mais de tempo para fazer o ajuste. Pouco tempo ainda para sentir realmente essa... Isso. Mas eu já vejo pessoas, até teve um comentário no vídeo anterior, a pessoa falou que foi muito bem tratada, muito bem atendida e recepcionada lá nos cemitérios da Zona Norte. Lá no cemitério Zona Norte, não sei qual. Na Zona Norte a gente está com quantos cemitérios hoje? Nós temos o Perus, que fica ali em Perus mesmo, no Bosco, em Perus. Você tem o Santana, você tem o Horto ali, né, daquela região do Horto. Então, você tem os privados também por ali, mas você tem o Freguesia, tá? E você tem mais alguns ali na Zona Norte, ali, mas o Santana é o principal, que é o mais procurado hoje. É importante isso, a concessão, ela vigora só nos cemitérios públicos. Isso. Privados não. Privados continuam com a administração, só cemiterial. Não tem esse tipo de venda de pacotes. Essa parte de serviços pertence aos concessionários somente. Entendi. Então a gente está aqui numa questão, mostramos uma urna que faz parte do pacote, e lá do outro lado tem aquela questão que a gente falou da sala, que é uma sala já mais privada, tem umas urnas que já o preço é muito mais acessível, não, com uma peneira, né, de público. Eu imagino que uma urna daquela lá deve custar uns 3, acima de 4 mil reais. É outro, então assim, em tese o serviço de concessão ele veio para pegar toda essa gama dos cemitérios públicos, né, fazer inclusive toda essa parte burocrática também, né, porque antes era você que corria, em tese, com tudo, né? Isso. Então, para resumir, a concessão está sendo muito boa. A concessão está melhorando a cada dia que passa, ela está boa. Os cemitérios privados, eles só cuidam do sepultamento. Quem cuida da venda de serviços deve ser um dos 4 concessionários.
Outra coisa, boa. E nós não temos 100% desse tipo de atendimento. Quando você fala 4 concessionários, eu posso entender que é norte, sul, leste, oeste? Ou Na realidade é o seguinte, os 22 cemitérios eles foram divididos pelos 4 concessionários. Então você tem uma concessionária que ela tem na Zona Sul, a outra também tem na Zona Sul, a outra... Então está bem dividido. Cada concessionária, pelo menos, tem um cemitério em cada região. Então você pega, na Zona Leste, você tem a Consolare com Vila Formosa, você tem o Grupo Maia com Saudade e Lajeado, você tem o Consolare que tem o Quarta Parada, você tem o de Itaquera também que é da Avelar, e só você não tem o da Cortel, que a Cortel é Zona Norte, é mais afastada. Entendi. Ali. Mas você tem da Zona Norte os 4 concessionários, 3 concessionários, então está bem dividida a cidade de São Paulo para os 4 concessionários. Você hoje tem os 22 cemitérios mais o crematório e você tem 44 agências para atendimento do município. 24 horas. A maioria, 90%, são 24 horas de atendimento. O que não existia anteriormente, você só tinha 10 agências. Hoje você multiplicou por 4 o atendimento da cidade de São Paulo inteira. Então, o munícipe tem facilidade hoje da contratação. Ele só precisa saber o que é mais próximo daquele local de falecimento. E aí ele vai buscar uma das agências mais próximas para ser atendido. Entendi. E só para a gente finalizar, a gente colocou isso lá no primeiro vídeo, né? Um falecimento domiciliar, então você liga para militar ou civil? Quando existe um falecimento domiciliar, você chama primeiro o SAMU. Primeiro o SAMU. Sim. O SAMU é o responsável pelo primeiro atendimento. Então, primeiro é o SAMU. É o SAMU que deve ser chamado. Tá. E ele vai identificar que tipo de falecimento foi. Se foi natural, se foi violento, aí ele pede para a família se dirigir a uma delegacia. E a família se dirigindo à delegacia mais próxima, ela vai ter que aguardar o atendimento da perícia, ele vai lá. Ou seu funcionário, para saber se vai um carro da perícia ou se vai um carro normal de atendimento, que é o famoso, entre aspas, aí, o rabecão. Que ele faz a remoção do corpo. Aí quando faz uma questão, ele já leva para o IML? Não. Nesse momento, primeiro você vai para o hospital para fazer... Não. Primeiro você faz o seguinte, faleceu em casa, você vai na delegacia, a delegacia vai emitir o boletim de ocorrência. A família vai voltar para a residência, vai aguardar o veículo, ok? E só depois que o veículo chega ao local, que dependendo do tempo, dependendo da logística toda, dependendo do tempo, só após a retirada do corpo, ele vai saber se vai para o IML ou o SVO. A partir daí, a família vai ter que se deslocar para um desses 2 pontos e aguardar todo o processo de autópsia, de chegada da autópsia, da liberação, para poder depois fazer a contratação. Como é que eu vou fazer? Uma peregrinação, vamos dizer assim. Bem mais complexo, né? Bem mais complexo. Então, o ideal, não existe ideal hoje nesse tipo de trabalho. Então, se ele faleceu no hospital e emitiu a declaração de óbito, o tempo dessa pessoa é menor do que uma outra que faleceu em casa, ou faleceu numa clínica, ou não tinha nenhum médico para testar no momento. Então, tudo isso aí, esse conjunto é complexo, é demorado para uns e rápido para outros. É só isso que a gente tem que acompanhar mais de perto. O prefeito Ricardo Nunes está tentando fazer umas modificações, umas alterações para agilizar esse tempo todo. Então, acreditamos que no decorrer desse ano aqui, a gente consiga melhorar muito o tempo de retirada do corpo e liberação para o familiar não perder tanto tempo para poder sepultar. Tá, o SVO é estadual? Estadual também. É Serviço de Verificação de Óbitos, ele fica aqui atrás dessa agência aqui, na Dr. Arnaldo, junto com esse complexo de hospitais aqui, e o IML também. Então, praticamente, um corpo vem para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, é aqui que está o complexo de atendimento quando é o falecimento de causas naturais dentro de residência ou em outra clínica qualquer. Tá? Ou em algum hospital que não emitiu também a declaração de óbito, por não ter médicos, mas para poder atestar naquele momento também pode seguir para esses 2 pontos aqui.
Tá? Aquilo que eu falei lá atrás, na outra, você tem o IML que tem 3 pontos, Zona Leste, Arthur Alvim, Zona Oeste é aqui do lado do Ceasa, e você tem esse ponto aqui atrás das clínicas aqui. Entendi. Ok? Então, assim, até para a gente resumir, para a gente até finalizar, foi muito bom a postura da Prefeitura de São Paulo em tomar essa iniciativa, né, sobre a concessão. Não tem a dúvida. É que as pessoas elas só precisam realmente buscar mais informações, se apurar, né, e entender que são informações que você não pode deixar para o final. Você já tem que estar compactuado, entender quais são as ferramentas, o que você tem que fazer e principalmente também estar ciente que essa postura do prefeito foi uma postura muito bem tomada, né? É a dúvida, isso muito bem tomada, porque eu, pelo que eu estou vendo agora, mais uma vez, não é uma questão partidária isso, mas é uma questão de bom senso. Então, tá aí, o que o Ricardo Nunes foi ótimo, foi ótimo. Existe ainda uma resistência, porque é uma cultura de décadas, né? Trabalhando de uma certa maneira, então nada a gente consegue de uma hora para outra, não é verdade? É lógico, e ainda existe as pessoas que trabalhavam ainda no serviço funerário, ainda criam problemas, tá, okay, para os concessionários. Nós temos observado várias reportagens aí, você observou o cemitério aqui, tá, no Araçá, você esteve andando aqui no cemitério do Araçá, como é que você, de repente, está tudo fechado, o jazigo, de repente o jazigo está aberto, quebrado, e você tem uma urna para fora. Não é o parente, não é quem está lá sepultado, só pode ser alguém que queira prejudicar exatamente a concessão e a própria prefeitura. Então, nós temos alguns problemas ainda sendo tratados. Eu recebo algumas, vamos dizer assim, alguns chamados um pouquinho mais fortes, porque eu entendo como funciona todo esse trabalho. Eu sei como existe a captura de familiares, aquele momento. Então, se o familiar estiver bem consciente, estiver aprendendo como é que deve se portar no futuro, não vamos dizer agora, porque isso aqui não é um cliente do dia a dia, no futuro, ele souber como é que ele deve tratar naquele momento, nós vamos resolver um monte de problemas que estavam sendo causados lá atrás e hoje está caindo. A cada dia que passa, cai muito. Então, nós podemos observar a liberação do SVO, a quantidade de corpos que vão para fora da cidade. E aí, o que acontece? Por que vai fora da cidade? Exemplo, da semana passada do feriado de quinta-feira. Porque uma pessoa que faleceu aqui em Campos Elíseos está sendo cremada fora da cidade de São Paulo, ou vai para fora da cidade de São Paulo. Você tem que usar aqui, você está aqui do lado, você não precisa. E ao invés de você pagar R$ 3.600, que eu já citei, pagou menos de R$ 2.000 para poder fazer o mesmo trabalho. Então, o município tem que estar muito consciente. Eu acho que o teu trabalho é muito importante, deveria ser mais divulgado, para que o município, quando perde algum ente querido, ele saiba escolher. Eu quero esse aqui mais barato, que nem o seu amigo lá que participou escolheu. Eu quero esse mais barato. Que agradeceu, né? Que foi graças ao vídeo. Exatamente, porque é o seguinte, ele sabe o que eu quero esse aqui mais barato. Eu quero uma urna desse tipo, quero uma urna desse tipo, não pode ser qualquer outra. É só você escolher, a urna não faz diferença nenhuma para o que você está sentindo pelo seu parente. Exatamente. Tá? Esse aqui é o básico. Se você quer uma coroa, não tem problema nenhum. Mas escolha o básico, depois é um problema. Depois vai inclusive o seu, para você demonstrar para os outros que o quanto você gostava, o quanto os outros gostavam daquele seu ente querido. Maravilha. Tá ok? Então tá bom, Garcia. Eu agradeço o retorno que você está me dando dessas pessoas que estão no teu link aí do Facebook, porque conseguimos explicar o funcionamento. Tá? E quando você vê o cemitério no modo geral aqui, e as pessoas precisam se recadastrar, que é um ponto fundamental, por que existe o recadastramento? Para identificar, você tem interesse em continuar com o seu jazigo, você quer fazer alguma coisa diferente, é importante isso. Não pense que o concessionário quer aquilo lá para fazer alguma coisa diferente, porque o cemitério é um condomínio. É um condomínio. É um condomínio. E se você mora num prédio de apartamento, você tem que pagar sua taxa. E aqui é a mesma coisa. No futuro, não especificamente agora. Nós tivemos só um cemitério que resolveu fazer tudo antecipadamente, que é o Quarta Parada. Existem reclamações? Existe.
Inclusive uma no seu link questionou quarta parada, eu falei, tudo bem, sem problema, vamos juntos até lá? Acho que é. Ah, sim, é verdade. Tá, vamos juntos até lá, eu quero que você me mostre qual é o setor que você... Eu estou aguardando, nós poderíamos ir. Nós vamos lá no quarta parada também. Sim, claro. Esse é importante. Maravilha. Tá ok? E agradece eu queria agradecer mais uma vez aqui, estou falando por mim, tá? Prefeito Ricardo Nunes, porque eu imagino como deve ser difícil, né? Se um síndico de condomínio sofre, se um zelador sofre, se o dono da empresa sofre, né? Com retalhamentos, entre outras coisas, imagina um gestor de um município como São Paulo, que não deve ser nada fácil, né? Uma cidade imensa dessa, cheia de problemáticas que não é de agora, e mesmo assim tenta ir lutando, está lutando e está tentando, porque não é fácil, né? Não é fácil, Garcia, não generalizem. Eu tenho certeza que no meio de todos os serviços públicos, privados, etc e tal, dentro dos nossos gestores aí municipais, estaduais, até federais, existem pessoas que fazem. Né? Então a gente precisa mostrar essas pessoas e precisa agradecer também, não é? Claro, sem dúvida. Não é verdade? Eu agradeço até o retorno das pessoas que estão no seu Facebook, porque isso é importante para nós. Nós precisamos saber o que cada um pensa. São mais de 9 mil pessoas que falecem por mês na cidade de São Paulo inteira. Tá? Então a gente precisa entender, a gente não vai agradar 100%, não existe isso. Tá? Mas a gente tenta reduzir ao máximo essa mágoa que cada município tem de visitar um cemitério, ver o seu jazigo em perfeitas condições, mas do lado, aquele município não resolveu cuidar. E aí, se não resolveu cuidar, não se localizou, a concessionária vai ter o direito de retomar e passar para um município, para uma família que queira aquele jazigo para colocar seus entes direitos e deveres, né? Exatamente. Tá exatamente. Tá ok? Tá ótimo. Obrigado, Garcia, mais uma vez. Obrigado. Eu acho que nós conseguimos dar uma explanada ainda mais, reciclamos o nosso vídeo anterior. Mais uma vez, a gente vai disponibilizar os links, porque a gente está provocando isso para vocês procurarem informações, porque no próprio site da Prefeitura tem muita coisa bacana que não chega à sua tela aí. Por quê? Vai da sua busca. Não adianta você ficar rolando na tela infinita e em vez de, deixa eu ver agora o que eu tenho direito, que meus filhos têm direito, que minha esposa, meu marido e por aí vai, porque são direitos e deveres. Se você está fazendo o seu dever certinho, bonitinho, seus direitos estão lá disponíveis, mas você tem que correr atrás. Você tem direito à educação, você tem direito à iluminação pública, você tem direito à coleta dos resíduos, tá ok? Então você tem muitos direitos que o munícipe não sabe o que ele tem na mão para exigir ou para pedir para essas concessões, para esses órgãos da prefeitura poder trabalhar. É isso mesmo. Porque aqui em São Paulo, se você reclamar, se você questionar, você vai ser atendido. O que não pode é centralizar numa pessoa só os pedidos. Todos os munícipes têm que saber como é que tem que trabalhar. Isso aí. Okay. E aí numa outra mão, vamos ver se a gente faz um catado de tudo, né, para a gente ir diluindo de alguma maneira, para a gente provocar a mudança de todo mundo, tá bom? O prefeito Ricardo Nunes, ele tem exposto isso daí, ele tem feito várias obras, ele tem locais na periferia. É isso que tem que ser feito, tem que ser divulgado, tem que ser apresentado, e o município tem que saber. Na minha região eu posso ter também. Vamos fazer um pedido. Isso, e aí outra coisa, gente, porque a concessão também, assim, não adianta fazer a concessão e não ter lá uns olhares para fiscalizar. Eu vejo pelo asfalto, foi gasto aí uma fortuna e hoje tem tampas aí de bueiro que eles fazem, arrumam, dias depois já soltou de novo, não é nem furto, já soltou. E isso daí acaba sendo, eu até brinco, quando eu passo nessas tampas que eu vejo aquela ondulação enorme, para quem anda de moto, isso aí é um perigo. Então, assim, existe também a participação do serviço público na fiscalização disso. Claro. Né? Porque existem muitas situações que ainda aí recai no Ricardo Nunes negativamente. O prefeito não faz nada, que não sei o que. Então é importante que o prefeito também tenha essa visão. Para isso também existem os vereadores que deveriam correr mesmo. Fez o planejamento asfáltico, vamos lá, vamos procurar todas as ruas lá. Aqui tem problema. Ir lá e cobrar a concessionária responsável pela questão O prefeito Ricardo Nunes, ele faz praticamente toda quinta-feira a prefeitura presente. Então ele vai em vários bairros da cidade de São Paulo. Então ele sabe o que está acontecendo na cidade de São Paulo.
Tá? Então, isso é importante. E eu, como o gestor, eu vou em todos os cemitérios, eu vou em todas as agências funerárias e nós sabemos tudo que ocorre, tanto positivamente como aquilo que precisa ser melhorado. Então a gente vai no local. Nós não somos pessoas que ficarem sentadas em mesa só recebendo informação. Nós temos que ir no local para saber o que ocorre. Então, qualquer tipo de pessoa que esteja no seu link, no seu Facebook e questione alguma coisa, eu vou responder e nós vamos tentar achar a melhor solução para a família, tá? É isso que eu preciso que essas pessoas venham até nós e nós possamos ir junto em todos os lugares aqui da cidade de São Paulo. Para mim não tem problema, desde Parelheiros até a Zona Leste, qualquer local. Tá ótimo. Tá ok? Obrigado, Garcia, mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a todos que nos assistiram até agora. Tchau, gente, até mais.